Então tá, pessoal, vamos para a próxima celebração hecatina anual, que dessa vez então a gente vai estar falando do dia 16 de novembro, ou noite de 16 de novembro, também conhecido como a noite de Hecate do submundo ou a ceia de Hecate. Bem, trata-se de um festival que é moderno e homenageia a deusa Hecate no período noturno. É uma noite em que se considera que Hecate lidera uma caça selvagem com a sua horda de espíritos inquietos e as suas antigas bruxas feiticeiras, vagueando pela terra e em especial na encruzilhada, sendo essas encruzilhadas então um local propício para a entrega de oferendas tradicionais a Hecate, como o pão, o azeite, o mel, o leite, ovos, peixes e etc. A ideia de ser uma ceia com a deusa envolvendo ritos noturnos e ofertas em encruzilhadas, o que a gente logo pensa? No Deipiron, nos remete ao Deipiron, principalmente para quem conhece Hecate há mais tempo e conhece as celebrações mensais, sabe que toda finalização do mês, em todo final do mês lunar, importante dizer isso, lunar não é o mês do calendário gregoriano, né, que a gente segue, é feita uma celebração após o pôr do sol, e eu já mencionei antes, né, então se faz uma limpeza física e energética da casa e se oferta essa sujeira para Deus, podendo permanecer no seu altar ali durante 24 horas ou sendo entregue numa encruzilhada. Mas a gente sabe que, ou às vezes por morar em centros urbanos não tem encruzilhada próximo, ou você também não se sente confortável em fazer uma entrega num local que tenham muitas pessoas, é até bom que você não faça, porque vai ter muita energia ali interferindo, muita gente ali interferindo. Enfim, vamos voltar aqui pro foco. E assim, tanto no dia 16 de novembro quanto nos Deipirons, essas ofertas elas devem ser deixadas nas encruzilhadas e a pessoa ela deve partir sem olhar para trás, que é um ato conhecido como ametastrepte, ou o ato de não olhar para trás após deixar uma oferenda a Hecate numa encruzilhada tripla. Então, esse ametastrepte, ela pode ser demonstrando respeito e também pode ser demonstrando temor, né? Porque antigamente as pessoas realmente temiam muito essa questão de espíritos vagantes, espíritos que pudessem fazer mal a elas de alguma forma. E por isso deixavam deixavam as ofertas nas encruzilhadas e saíam dali sem olhar para trás, esperando não zangar aqueles espíritos, né? Mas a gente tem que levar em consideração de que nem todos viam dessa mesma maneira e que às vezes esse ato de não olhar para trás não era nem por medo, mas sim de respeito para com aqueles mortos, né? Só um minutinho, gente. Enfim, e aí por mais que as fontes que a gente encontre sejam modernas, a gente não pode descartar a possibilidade desse festival ter sido celebrado na antiguidade, né? Por que não? Né? Ou pelo menos nesse período. Mas a gente também não tem registros históricos que comprovam isso, né? Também acredita-se que talvez o fato de que alguns eventos possam ter ocorrido em datas próximas, como o Deipiron, por exemplo, e que talvez as pessoas na época assimilassem que aquele seria uma data anual e não mensal, né? Que seriam as luas negras. O Deipiron, ele não tem um dia, tipo assim, é todo dia 10 do mês do calendário que a gente segue. Não. É toda lua negra ou um dia anterior à lua negra. E aí, cada mês vai aparecer, né, numa data diferente. A Beca, que é a mesma... Estou consultando ali, então, a mesma fonte da onde eu peguei o Hecatésia. A Beca, ela realizou essa pesquisa a fim de localizar as origens de algumas datas, algumas celebrações,
E referente a essa do dia 16 de novembro, ela encontrou algumas datas possivelmente correspondentes. Ela encontrou, então, dia 17 de novembro, que é a festa para Santa Hilda, que aparentemente ela é constituída, né, derivada de deusas como Hecate, Oiá, Rola, Hel, Hold e Brunhild. Eu não sei se eu tô falando certo, se eu tô pronunciando certo, tá, gente? Mas a intenção é só passar a mensagem para vocês. Teve também no dia 16 de novembro de 2009 uma lua negra. No dia 15 de novembro de 2001 teve uma lua negra também, mas ela pode ter sido celebrada no dia 16. E no dia 17 de novembro de 1990 também foi uma lua negra, que também pode ter sido celebrada ou ocorrido no dia 16, porque às vezes fica um pouco confuso essa questão dos calendários lunares, né, gente? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Continuando, então, apesar da gente, então, não ter essa comprovação histórica, não saber ao certo a origem, a Cindy Bruning, acredito que muita gente já conhece, ela é uma devota hecatina, é autora, tem um blog também que é o Keeping Her Case, eu acho. E a Cindy relatou no blog dela que certamente a data do dia 16 de novembro é uma data onde a gente pode honrar Hecate nas suas faces quitônicas, que fazem jus a tudo aquilo que pertence ao submundo, ao que está oculto, ou que precisamos deixar morrer em nós. Talvez essa seja uma celebração que nos permita entregar à grande mãe Hecate as nossas sujeiras energéticas, os nossos miasmas, e permitir que tudo o que por nós é indesejado, em nós mesmos, claro, morra, parta. Então vocês estão conseguindo ver, gente, que é muito parecido com Deipnon. Quem conhece, quem já celebrou Deipnon, ou quem nunca celebrou, mas tem uma noção, sabe que funciona mais ou menos dessa maneira, né? Então a gente se purifica o nosso ambiente, a gente pede para que a deusa leve tanto coisas físicas que não nos servem mais, quanto pensamentos, sentimentos, enfim, coisas que são contraprodutivos para nós. E por isso parece propício para a gente, então, chamar a deusa Hecate na sua face de Borboroforba, que é a comedora de sujeira. Muito propício nos Deipnons também chamar esse epíteto, para que ela faça esse trabalho de pegar as nossas impurezas, os nossos miasmas, e consumi-los e descartar tudo que não nos serve mais, realmente fazer essa limpeza em cada um de nós, e que a deusa permita que a gente fique apenas com o que for necessário, apenas o que precisa ficar. A Cindy também fala de que, como para nós, devotos hecatinos, o submundo está diretamente ligado ao útero da deusa, que é um local de nascimento, de morte e de renascimento. Para que esse processo de renascimento ocorra, a gente precisa dar para a deusa, dar a ela essas coisas que a gente precisa, que a gente está disposto a sacrificar e a deixar partir, como os maus hábitos, os miasmas, as sujeiras, para que então ela possa nos nutrir de volta como a mãezona que ela é, a mãezona protetora, não num sentido abusivo, mas uma mãezona protetora que quer o nosso melhor sempre, né? Garantir que nós estejamos bem e que nós consigamos caminhar com as nossas próprias pernas, principalmente. Alguns epítetos conectados ao submundo que eu peguei para passar para vocês são Aidonaia, que significa do submundo, Bitios, que significa a do fundo ou profundo, Chrysosandaimopotictonia, que significa deusa do submundo usando sandálias de ouro e bebedora de sangue, Quitônia, com K, do submundo da terra, e Nertérios, que significa infernal ou do inferior.
E para finalizar, então, essa celebração, eu trouxe uma frase da Cindy. Novamente, as referências vão estar lá no Instagram, nos posts referentes às celebrações hecatinas. Vai estar escrito lá, então vai ser bem fácil vocês identificarem. Que fala assim, abre aspas: como a mãe negra e rainha do mundo inferior, Hecate preside o útero escuro de onde vem toda a vida e para a qual todos nós retornamos. Entrar em seu reino lhe dá a oportunidade de entender melhor sua jornada, encontrar a cura e deixar ir as partes sombrias de você mesmo para encontrar o renascimento. Então, fecha aspas. Então, essa frase é da Cindy. Ela expressa bem algo que eu penso também e algo que eu citei ali, né, sobre a gente precisar sacrificar, acreditar, enfim, deixar ir coisas no nosso próprio submundo, no útero da deusa, para que a gente possa renascer cada dia uma versão melhor de nós mesmos, se assim a deusa nos permitir. Gente, então vamos para a última celebração, para o último festival hecatino, que ocorre anualmente, que então é o dia 30 de novembro. Esse episódio tá bem longo, né, gente? Nossa, eu falei muito. Então tá, vamos lá. O dia 30 de novembro, ele também é uma data que é conhecida como a Noite de Hecate das Encruzilhadas, e vocês também vão encontrar conhecido como Hecate Trívia. Pelo que eu pude pesquisar, pelo que eu consegui encontrar, essa celebração, ela parece que ela sugere nos permitir ir além do senso comum do que é de fato uma encruzilhada. Então, se a gente for pesquisar lá na internet, as encruzilhadas, elas são ponto de interseção entre dois ou mais caminhos e são, por natureza, locais que são considerados portais para e entre mundos, né? Então, eles são locais de transições. Eles não são um caminho e nem outro. Eles podem ser os dois, eles podem ser nenhum, né? Ou seja, eles podem ser considerados ambos os locais ou local nenhum. Hecate, Trívia ou Triodites, que significa dos três caminhos, ela nos fala sobre o seu domínio em encruzilhadas triplas, né? Então, 3 caminhos, 3 direções, 3 domínios da deusa, né? Submundo, a terra e os céus, ou o mar, a terra e os céus, enfim. Mas a gente também não pode esquecer que a deusa, ela também tem um epíteto que se chama Tetraodites, ou seja, dos 4 caminhos, remetendo então que a deusa das encruzilhadas, alguns acreditam, né, que seria até uma face oculta da deusa que a gente não consegue enxergar nas imagens, outros falam que não, que realmente seria só 3, mas enfim, quando a gente fala de Tetraodites, a gente e pensa nas encruzilhadas, a gente vai lembrar daquelas encruzilhadas que são sinalzinho de mais, né, de adição, ou de cruz. Enquanto as encruzilhadas triplas mais comuns ligadas a Hecate são aquelas em formato de Y, mas as que são em formato de T também são válidas, tá, gente? Todos aqueles que temiam a deusa buscavam sua proteção, depositando ofertas nas encruzilhadas. Mas para todas aquelas pessoas que reconhecem a generosidade de Hecate, as ofertas deixadas são de gratidão. Então, aí eu vou voltar àquela fala do Ametastrepte. Tinha-se o costume, novamente, de deixar as oferendas em encruzilhadas triplas para a deusa, sem olhar para trás. Eu vou pontuar aqui para vocês também. Eu sei que algumas pessoas sabem e eu também sei que algumas pessoas não sabem. Novamente, para quem conhece as celebrações que são mensais, que eu ainda vou falar disso aqui na página, aqui no YouTube. Na página lá no Instagram já tem, na verdade. Se vocês quiserem conferir, é só dar uma olhadinha lá. Mas assim, gente, não intencionalmente,
Os banquetes na antiga Grécia, as oferendas que as pessoas preparavam e deixavam nas encruzilhadas ou nos portões de suas casas, né, nas ruas, acabavam por servir de alimento para as pessoas desabrigadas, as pessoas que de alguma forma viviam nas margens da sociedade, e também para os animais, né? Consequentemente, alguns animais iam passar por lá e iam comer algum dos alimentos. E para quem não sabe, Hecate, ela tem uma ligação, né, de protetora, de guia, de guardiã das pessoas marginalizadas, das pessoas que vivem em condições mais precárias, em pessoas que são andarilhas, que geralmente não têm um local fixo para morar, pessoas que não sabem quando vão comer, não sabem quando vão tomar banho, não sabem se vão ter uma coberta para passar o inverno, enfim. Hecate, ela é considerada uma deusa que guarda, que protege essas pessoas justamente por essa ligação de que as pessoas passavam pelas encruzilhadas, quem não tinha, né, passava por lá e se alimentava e comia. Então isso meio que marcou e ficou conhecido como Hecate sendo aquela que protege e guarda e nutre essas pessoas, né? Enfim, e sendo as margens, então, locais de domínio da deusa também, porque são liminares, são transições, são beiradas, são cantos, né? São quase os limites, quase entre um lugar e outro, né? Porque os limites, os portões estão em um lugar e em outro simultaneamente. Então, assim, gente, sobre as encruzilhadas, né, e Hecate na nossa vida. Às vezes a deusa, ela vai aparecer na nossa vida quando a gente tá nesses momentos de encruzilhadas, que são bem comuns. Então, seja no sentido literal, de ter que fazer uma escolha de caminho, de estar confuso, confusa, indeciso, né? No sentido energético, ou também, né, num sentido energético e psíquico. A confusão vem da mente, mas às vezes a gente também tem que tomar atitudes que são externas. Então, por isso, eu menciono sobre ser no sentido literal, de coisas externas, como coisas que são emocionais, são sentimentos, pensamentos, enfim. Que às vezes a gente não sabe lidar, a gente não sabe por que está acontecendo, enfim, realmente fica muito confuso e a gente não sabe para onde ir. São nesses momentos que a gente está realmente nas encruzilhadas, tentando ali enxergar por qual caminho que dá para seguir, qual caminho não dá, qual é mais viável, enfim. E quando a gente fica assim, sem conseguir realizar qualquer decisão, né, sem saber para onde ir, confuso, a gente acaba pairando no lugar de ninguém. E o lugar de ninguém é a casa da nossa amada Hecate. Por quê? Porque Hecate, ela é quem reside nos espaços liminares, nas interseções, em ambos os locais e em local nenhum. Então pode acontecer da gente não nos darmos conta de que a gente está passando por esses momentos de encruzilhadas nas nossas vidas, de tão corrida, de tão agitada que as nossas vidas podem estar, né? Deixando tudo tão confuso ao ponto da gente nem perceber isso. Então, assim, parece bom, né? Parece até propício a gente estar chamando Hecate enquanto guia para auxiliar em algum ponto certo, ou para que ela proteja, né, independente dos caminhos que você resolver trilhar, ou para que ela ilumine esses caminhos, ilumine a sua mente, para que ela afaste a indecisão, para que ela te auxilie nas tomadas de decisões, nas comunicações, em todos os caminhos. E também, fora lembrar o significado das encruzilhadas nas nossas vidas e tudo que ela pode englobar, eu preciso mencionar que eu não encontrei fontes históricas, né, sobre a origem dessa celebração. O que a gente consegue encontrar pesquisando na internet é sobre encruzilhadas, né, sobre fronteiras, mais sobre entre mundos e até algumas coisas que remetem à profundidade e ao poder de bruxa, né? Entendendo, então, a encruzilhada, por ser um local tão conectado com Hecate, pode ser um lugar também onde a gente entenda que ali existe muito poder, muita energia
e que revela até mesmo o nosso próprio poder pessoal interno, tá? A Becca, que é autora das outras pesquisas que eu comentei anteriormente, ela encontrou um festival antigo romano chamado Compitalia, que homenageia divindades domésticas das encruzilhadas, que também são conhecidas como lares compitalis. Esse festival ele funcionou por algum tempo com datas móveis, mas ele foi fixado para o mês de janeiro, podendo não ser celebrado entre o fim de dezembro e o início do mês seguinte, que seria janeiro, né? Ou seja, dezembro e janeiro não é novembro. Então, embora essa celebração pudesse ter acontecido alguma vez em novembro e tudo mais, depois que foi fixado, não foi mais. Então, assim, a gente perde um pouco do que realmente aconteceu, se não aconteceu, enfim. A Becca ainda cita que na maioria das fontes que ela pesquisou, ela não encontrou nenhuma menção sequer ou relação à deusa Hecate. Mas tem que as referências vão estar lá no post, tá, gente? Lembrando novamente, vão estar lá no post no Instagram, que é do Leonardo Magini, onde ele fala que é no dia 5 de janeiro, nessa festa, nesse festival da Compitalia na Roma, que homenageia os deuses das encruzilhadas, os deuses domésticos das encruzilhadas. Também se homenageava Hecate Trívia, né, que acredita-se, ele fala ali, que menciona que sendo a patrona dos deuses das encruzilhadas, né, ou a deusa patrona das encruzilhadas, enfim. E aí seria mais ou menos isso, gente, assim, mais a fundo eu não consegui encontrar nada. De novo, vai aparecer mais coisas sobre encruzilhadas, mais coisas sobre Hecate, enfim. E não vai nos trazer coisas, fontes, registros históricos. A gente também não tem nada definido, tipo assim, vamos falar sobre encruzilhadas, mas existe algum ponto específico que a gente vai ter que tratar, que a gente vai conversar, que a gente vai celebrar, ou não, ou é geral, porque fica meio confuso, né? Mas enfim, realmente não encontrei os epítetos que eu separei para passar para vocês. Então, seriam Enódia, ou Enodia, que significa do caminho, Trívia, que é dos 3 caminhos, mas Trívia também é uma deusa separada, Hecate, que não é Hecate, Triodites, dos 3 caminhos também. Então, algumas pessoas preferem até mesmo usar a palavra Triodites do que Trívia, para não confundir as deusas. E Tetraodites, dos 4 caminhos, tá? Eu coloquei todos relacionados a caminhos, porque encruzilhadas também são caminhos, são ruas, enfim. Mas você pode incorporar outros epítetos que você julgar ser melhor no momento que você está passando, né? Dependendo do momento que você está passando e as energias que você vai querer chamar para esse festival, para essa celebração. Vocês perceberam que eu não dei nenhuma sugestão, né, ou dica de como comemorar, de como celebrar cada festival, até porque isso vai de particular de cada um. Como eu falei, vai depender muito do momento em que você está passando na sua vida. Às vezes você vai olhar, você não vai nem sentir de comemorar, então, né? Mas o que eu acho que pode ficar é que, assim, vocês vão encontrar na internet várias sugestões. No livro da Márcia, Bruxaria Hecatina, ela também dá sugestões de celebrações, de rituais para essas celebrações anuais. Peraí, gente, vamos lá. E é isso, o que eu queria passar, eu acho que eu consegui passar mais ou menos, que é falar um pouquinho sobre as celebrações hecatinas anuais. Então, como vocês podem ver, tem muita coisa assim que a gente não sabe bem a origem, porque não tem uma fonte histórica. A gente vê ali, que é de Hecate das Encruzilhadas, mas a gente não sabe por que é de Hecate das Encruzilhadas, ou por que é a noite de Hecate, e por que é tão semelhante ao Deipron, a noite de Hecate. Enfim, acho que é o único que a gente tem mesmo, assim, que a gente sabe que é moderno, que a gente sabe quem criou, quando criou e por que criou, é o rito dos seus fogos sagrados criado pela Sorita, né? Enfim,
Vamos finalizando por aqui. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Se vocês estão me ouvindo até agora, guerreiros e guerreiras, muito obrigada a todos pela presença. Sigam a nossa página no Instagram, @Hierospiro, o link tá aqui na descrição. Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aqui deixa aqui nos comentários, né? Se eu deixei alguma celebração de fora que vocês costumam celebrar com a deusa, ou que vocês sabem um pouco, mas não sabem muito a fundo, que eu posso pesquisar também para trazer aqui para vocês. Comentem também se vocês gostariam de ver aqui sobre celebrações hecatinas mensais, sobre o Deipnon, ou rituais específicos, esbás, sabás específicos com a deusa, enfim. Sintam-se à vontade. Lá no Instagram também, o chat, né, o direct, ele tá sempre aberto para vocês, sugestões, críticas construtivas, a gente tá sempre aberto. Eu estou sempre aberto. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos, de todas, de todas. Espero que a deusa Hecate possa nos abençoar hoje e todos os dias, né, derramando suas bênçãos. Espero que esse episódio no podcast possa te ajudar de alguma forma. Gente do céu, e eu que tava terminando de gravar o episódio e a bateria acabou. Surtos, mas enfim, deu tudo certo. Era só pra finalizar mesmo. Muito obrigada pela presença de todos. Que Hecate sempre nos abençoe todos os dias. E é isso, gente. Muito obrigada. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.